Diga-me como defendes e te direi quem és. Dependendo do repertório de defesas que uma pessoa utiliza na clínica, eu posso definir com uma certa precisão o grau de maturidade egóica dessa pessoa. Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud e Reich Jung, aula número 7. Então, primeiramente, vamos retomar a aula da semana passada, em que fizemos a divisão de id, ego, superego, segunda tópica. Lembrando, primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente, em 1900, no texto A Interpretação dos Sonhos, e depois pensar na segunda tópica, 1923, no texto O id e o ego, a divisão do psiquismo em id, ego, superego. Só para retomar, nós falamos então do id, a parte mais impulsiva da personalidade, a parte então que só visa satisfazer suas necessidades sem levar em conta a realidade, mas obviamente a realidade ela é finita e esses pedidos seriam infinitos e vai ser necessária uma adequação do id na realidade externa. Nesse processo de confrontação dessa adequação, uma parte do id se modifica dando origem ao ego. Essa parte da personalidade, então, responsável por controlar os impulsos, ou instintos, ou pulsões. Eu prefiro chamar de pulsões, ou de impulsos, instinto não, mas siga aí como você quiser. Temos aqui, então, o ego como o cavaleiro controlando o id, que é o cavalo. Isso aconteceu tudo antes do complexo de Édipo, e quando eu tenho o complexo de Édipo, uma outra modificação acontece, é uma modificação no ego. No complexo de Édipo, a figura castradora do narcisismo da criança, normalmente chamamos do pai na história, mas muito mais a função paterna, é uma figura tanto de ameaça quanto uma figura de idealização e de identificação, de almejar ser tal figura. Então, a um só tempo, esse medo e essa identificação, essa impossibilidade, esse almejo, isso então vai causar uma deformação no ego, dando origem ao superego, que vai figurar como a agência crítica da personalidade, a parte da personalidade dos ideais, das proibições. Temos agora id, ego, superego e também a realidade externa sendo levada em consideração. Falei para vocês que o Freud, no compêndio da psicanálise, ele vai dizer que os estados patológicos têm a ver com o enfraquecimento do ego nessa briga aqui de instâncias. Eu tenho, então, muitas vezes o predomínio do id, pessoas mais impulsivas, posso ter o predomínio do superego, pessoas cheias de culpa, pessoas com uma autorrecriminação que pode desembocar no masoquismo moral. Posso ter também o ataque dessas duas porções, independente disso, o que acontece é que o ego enfraquece nesse processo. Então, para tentar se manter inteiro ali, ele vai lançar mão de mecanismos de defesa, que é o assunto da aula de hoje. Então, as defesas, que é um aspecto inconsciente do ego. Pois bem, se você pegar no livro, você vai ter o seguinte: os principais mecanismos de defesa seriam o recalcamento, a repressão, a regressão, a formação reativa, a sublimação, o isolamento, a anulação retroativa, a denegação, a projeção, a introjeção, a volta contra si e a inversão do impulso. Bom, você pode seguir pelo livro. Só que eu vou mandar para vocês do grupo. Quem quiser fazer parte do grupo, é só mandar mensagem para Saulo Durso Ferreira Psi, lá no Telegram. Você começa a fazer parte do grupo, lá tem o material tudo anexado. Então, apesar de ter ali no livro essa divisão, eu acho que ela não é tão clara em termos da disposição. Porque o que acontece? São muitos mecanismos de defesa. Ali são descritos alguns. Cada livro que você pega, você tem mais outras descrições. E sempre pareceu para mim um pouco difícil de, entre aspas, decorar, porque eu não via tanto uma sequência lógica. Eu acho muito interessante você tentar pensar os mecanismos de defesa dentro de uma certa organização. Pensar em defesas mais primitivas e mais elaboradas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando você começa a estudar as defesas, você percebe que existem defesas bem primitivas, do tipo cisão, do tipo dissociação. Sabe quando você é assaltado? E aí então depois você vai fazer um boletim de ocorrência e perguntam quantos eram, como é que era, e você assim, não lembro, não faço ideia. É a sensação de que você não estava lá.
Você dissociou daquele momento, você não estava presente naquele momento. É como se fosse o disjuntor da sua casa, que a temperatura foi tão alta que ele desligou e você não registrou. Então eu vou imaginar que você usa essa defesa numa situação extrema, mas vamos pensar que existem pessoas que usam constantemente esse tipo de defesa. No caso, você usou porque o disjuntor caiu, no caso, o disjuntor tinha a ver com esse assalto com uma arma na sua cabeça. Mas vamos imaginar que existem pessoas, pensando na totalidade da psicanálise, que alguns autores pensam assim, que a sua estruturação egóica é tão frágil que mesmo evento simples, sei lá, para mim seria uma coisa que eu levaria numa boa, para essa pessoa é necessário desligar o disjuntor. Então por que numa situação X, sei lá, uma nota ruim da faculdade, eu levo de uma maneira e uma outra pessoa, desliga o disjuntor? Isso tem a ver com a integração egóica. Então qual que é a divisão que eu costumo fazer? Tentar pensar desde um extremo um ego mais fragilizado, que desliga fácil o disjuntor para uma série de coisas, e no outro extremo um ego mais estruturado. Esse aqui não desliga o disjuntor? Claro que desliga. É necessário, todo mundo se defende de alguma forma. Mas o tipo de evento que tem que acontecer, o tipo de estresse que tem que acontecer é muito maior do que acontece ali no primitivo. Então é possível pensar nas defesas, desde defesas dentro de uma estrutura egóica mais fragilizada até uma estrutura egóica mais fortificada. Então vou pensar, as defesas mais primitivas estão aqui nesse polo do ego mais fragilizado. As defesas mais maduras estão no polo do ego mais fortalecido. É possível, inclusive, pensar no seguinte, nas estruturas. Pensar que um ego fragilizado teria mais a ver com uma psicose, algo próximo da psicose. Então a psicose estaria mais para esse lado do ego menos integrado. Pensando na neurose, eu caminharia para o outro lado de uma integração maior. E continuando nessa integração, chegaria no indivíduo saudável, maduro. Freud, na verdade, acaba falando do neurótico. No fim das contas, parece que a normalidade é a neurose, mas no próximo autor a ser trabalhado aqui, nós vamos trabalhar com o Reich, que ele vai mostrar que existe, além da neurose, né? Existe o caráter genital. Então, necessariamente, eu posso dizer que o neurótico é o ego forte da história, é o saudável da história. Eu posso dizer que o ego de um neurótico, ele está mais estruturado que um ego de um psicótico, mas não vou dizer que o ego do neurótico é a coisa mais saudável do mundo. Você pode pegar autores tipo Winnicott, que vai dizer que muitas vezes para um paciente psicótico, bastou um certo gesto, uma validação, uma pequena mudança na vida que ele toma um caminho saudável de vida. Enquanto na neurose a pessoa pode ficar ali em torno dessa questão, que é pequena em comparação ao outro, mas que toma toda a sua energia. Então vamos imaginar, nesse sentido, que eu posso ter uma pessoa psicótica extremamente saudável na sua vida e uma pessoa neurótica extremamente adoecida na sua vida. Então, ser psicótico não significa assim, você está condenado e ser neurótico, a coisa está mais leve. Não. Tem muito mais a ver, aí eu gosto de novo de usar o Winnicott, com a possibilidade do uso criativo dos seus sintomas e da sua personalidade. Mas esse é assunto para outros cursos, para outros momentos. Vamos voltar aqui para as defesas. Então, eu tenho defesas mais primitivas, que tem a ver com o ego menos integrado, e eu tenho defesas mais maduras, que tem a ver com o ego mais integrado. Vocês estão enxergando aí? Deixa eu ver, vamos dar um zoom aqui, tá? De qualquer forma, você terá isso lá no grupo do Telegram. Então aqui, vamos começar pensando em defesas mais primitivas. Defesas mais primitivas são da ordem da cisão. Vamos imaginar o seguinte, que inicialmente o nosso ego, ele ainda não tem grandes capacidades de lidar com experiências complexas. Quando eu falo de experiências complexas, eu estou falando de lidar com ambivalências. Porque lidar com ambivalência é poder reconhecer numa mesma coisa qualidades e defeitos, numa mesma situação aspectos positivos e negativos. Mas existem personalidades que não conseguem lidar com isso. Então imagine que isso aqui é uma experiência total. Deixa eu até colocar de cores diferentes para ficar mais fácil de entender. Isso aqui é um objeto total. Tem a sua porção preta e a sua porção vermelha. Vamos imaginar que em personalidades mais frágeis, para esse lado aqui, menos integradas, isso é impossível. Eu não consigo perceber que vermelho e preto convivem numa mesma situação, numa mesma coisa. Qual que é a operação feita? Cisão, eu quebro no meio. E eu só consigo perceber ou o vermelho, ou eu só consigo perceber o preto. Ou eu enxergo o vermelho, ou eu enxergo o preto. Então aqui eu tenho uma cisão, uma quebra. E dentro da cisão eu vou ter os tipos
né, de defesas, mas que tem uma ligação direta com a cisão. Que veja só, cisão então é essa divisão, essa quebra, porção boa e má, ou a coisa totalmente boa, a coisa totalmente má. Que você escuta pessoas que dizem assim, eu amo de paixão, eu odeio de ódio. Que é aquilo que nós vemos claramente no cenário atual político, dessa divisão esquerda-direita no Brasil. Então, se algo tem a ver, algo veio da direita e eu sou de esquerda, eu já desconsidero. Pode até ser uma coisa boa, mas ainda assim eu vou achar, não, isso não presta. E o oposto também, eu posso ser de direita e vem algo de esquerda, não presta pelo simples fato de ser da esquerda. Então, só uma coisa pode ser aceita, ou só isso ou só aquilo. É interessante pensar, e quem trouxe essa ideia pra gente foi a Melanie Klein, que é a psicanalista que vai pensar esse tipo de defesa principalmente, que ela vai dizer assim, quando eu faço essa cisão, olha que interessante isso, se eu faço essa cisão, vamos imaginar que eu estou chamando de bom e mal, eu estou chamando de vermelho e preto, mas vamos chamar de bom e mal. O vermelho seria o mal, o preto seria o bom. E ela diz assim, se eu faço essa quebra, eu só vou enxergar o mal, obviamente o bom está todo em mim. O que acontece nesse caso? Se eu sou todo bom, tudo que está à minha volta, tudo que está fora de mim é mal. Logo, eu me sinto sempre perseguido pelas coisas más do mundo. Todo mundo tem uma tia assim, que é toda boa, que é toda pura, que é toda santa e que ninguém presta. Ninguém presta, não presta, não presta. Ela assiste Datena para ficar pegando mais coisas, para ver como ninguém presta e o quanto ela é pura, o quanto ela é correta. E é muito claro de ver isso. Às vezes as pessoas são pessoas que cometem atos perversos, mas leem a si mesmo como extremamente boas e pregam que o outro que é mal. Isso é claramente uma cisão que ela não consegue perceber o mal em si mesma. Eu tenho o oposto também, que são pessoas que fazem um movimento contrário. Enxerga só o bom do lado de fora e só o mal dentro de si. Agora eu tenho um outro tipo de perseguição que vem de dentro. A Klein até vai chamar isso de ansiedade paranoide, quando a ameaça vem de fora, e também a ansiedade hipocondríaca, quando a ameaça vem de dentro. Então é interessante pensar na cisão e nesses movimentos. Se eu cindir, se eu percebi uma coisa e neguei a outra e por aí vai, eu posso pensar em defesas do tipo negação. Que é uma defesa que eu não quero ver uma parte da situação, não quero ver uma parte do objeto. Que é interessante pensar nisso, um cara chamado Heinz Hartmann, ele vai sempre tentar enxergar aspectos positivos da psicanálise, os aspectos pela via da saúde. E ele vai dizer que todas as defesas também têm caráter de adaptação. O que significa isso? Nem toda defesa começou se defendendo. Começou como algo a se adaptar a uma situação. Então vamos pensar o seguinte, eu estou lá na minha casa e chega uma notícia, roubaram o seu carro. Qual que é a primeira reação que todo mundo tem quando fala uma coisa do tipo? Ah não, mentira. Você faz esse movimento adaptacional, será que é isso mesmo? Agora imagine usar constantemente essa defesa de dizer ah não. Porque eu falo ah não, mas tempos depois eu reconheço. Então no primeiro momento eu não quero reconhecer, mas na sequência eu posso reconhecer. A minha personalidade, a minha estrutura egóica permite, primeiro, negar isso e na sequência reconhecer isso. Então tem esse movimento. Agora imagine a pessoa que não tem essa possibilidade, não consegue fazer isso, simplesmente é a negação. A negação de tudo, por exemplo, você pode pensar situações atuais de pandemia que as pessoas estão assim, o vírus não existe, eu vou ficar andando na rua e não tem problema. É uma forma de negação. Não quer reconhecer a ameaça que está inserida. Vamos pensar que o extremo disso, o extremo do uso constante da negação seriam os estados maníacos. A pessoa maníaca, aquela pessoa que, sei lá, ela ignora todo tipo de sofrimento, está sempre bem, que até desconfio da galera good vibes o tempo todo. Tá tudo bem o tempo todo. Isso está muito estranho porque assim, o mundo não é bom e não está bom. O mundo é, pensando em Winnicott, suficientemente bom e às vezes suficientemente péssimo, né? E essa pessoa que só vê tudo bem, ela está fora da realidade. Ela está fora da realidade no sentido de que algo ela está negando. Pois bem, assim como eu nego, eu posso idealizar também uma figura. Se eu estou negando uma coisa, eu estou hipervalorizando outra. Uma coisa que eu vejo muito na clínica, quando eu escuto assim, vou escutar as pessoas falando dos seus pares, família, relacionamentos. Quando a pessoa é toda perfeita nessa descrição, a mãe perfeita, o pai perfeito, o que eu vou tentar fazer é escutar se existem outras porções desse pai e dessa mãe, por exemplo, e se a pessoa tem condições de enxergar aspectos negativos nesses objetos. E é interessante quando isso não acontece, quando você até tenta e a pessoa simplesmente nega uma parte e tenta manter a mãe no lugar idealizado.
Claramente uma idealização, e claramente se tem essa idealização é porque essa mãe não é real, esse pai não é real. Para algo ser completamente perfeito, para ser idealizado, obviamente não é real. Que é o que acontece, por exemplo, quando estamos apaixonados, né? Que na paixão você não quer ver defeito da pessoa. Você pega até defeitos da pessoa e minimiza. Não, mas isso eu não ligo, né? O cheiro, sei lá, o cara tem um puta de um CC, você fala assim, não, é que é másculo o cheiro. Você então tenta pegar aquilo e diminui a importância ou nega, e porque tenta manter a coisa uma idealização. Seus amigos chegam assim, mas perceba, ela tá te enganando. Não, não tá. É que ela é uma pessoa, sei lá, arrojada. Ó, tá vendo? Ela tá enganando em tal coisa. Não, não tá. É aquela pessoa mais pra frente. Você fica insistindo para manter a idealização acontecendo. Na sequência aqui, projeção e introjeção, tem tudo a ver com esse movimento que eu fiz de tirar a tampinha vermelha da caneta preta, o bom e mal. Quando eu falo da projeção, foi isso. Eu peguei algo e projetei. Essa ideia de projeção é legal pensar na projeção de um filme dentro do cinema. Você está lá na sala de cinema, você assiste o filme aqui, certo? Só que o projetor está atrás de você, está aqui na sua nuca, né? O projetor está aqui, esse projetor lança aqui projeta o filme, você enxerga na tela, mas você não consegue enxergar que isso veio de onde você está. Então essa qualidade dessa tia que eu falei, que fica achando defeito em todo mundo, né? Fica achando obscenidade em todo mundo, é bem interessante, né? Aquelas pessoas que tudo acha que o outro não presta, que obsceno, que safado, que isso, e claramente é uma pessoa que tem esses próprios conteúdos nela, que não reconhece e que precisa projetar no outro tudo isso. É fácil para pensar nessa hora, por exemplo, homofóbicos, né? A pessoa que vê um homossexual e precisa, e entra naquele estado de transtorno, precisa agredir essa pessoa. Então, não significa que essa pessoa seja um homossexual, mas que existem porções homossexuais em si mesmo que ela não consegue reconhecer, não admite, mas enxerga projetado no outro. E ela ataca o outro para justamente tentar atacar aquilo que tem nela mesma. Interessante pensar por essa via. Então, pessoas projetivas têm essa característica e, obviamente, se eu projeto isso que eu repudio em mim, eu me sinto perseguido por essa coisa. Então, eu estou sempre todo nesse estado paranoico. Reparem que essa sua tia, que é toda boazinha, ela acha que está todo mundo perseguindo ela, todo mundo querendo ferrar com ela de alguma forma. Na sequência, o oposto, que é a introjeção. A introjeção, então, é tomar aquilo que é do outro como sendo uma coisa sua. É uma característica muito comum, no extremo disso, em pessoas depressivas. As pessoas depressivas, então, ela vê um certo defeito no outro, por exemplo, e ao invés de reconhecer esse defeito no outro, ela toma como sendo uma insuficiência dela. Um cara chamado Ronald Fairbairn, ele vai dizer isso, que é melhor ser mal num mundo bom, de um dia encontrar um cuidado nesse mundo, do que ser uma pessoa boa no mundo mal. Vamos imaginar então uma criança com esses pais, ou uma mãe que não a ama, uma mãe que a rejeita, etc e tal, que ao invés de perceber essa mãe como rejeitadora, o que ela faz? Ela mantém a mãe idealizada e diz assim, eu que sou uma porcaria, eu que sou uma merda, eu que sou insuficiente. Então, para tentar manter uma certa esperança de um dia ter essa mãe idealizada, é necessário introjetar os defeitos dessa mãe. Então, toma a si mesmo e ataca a si mesmo como defeituoso da história. Bom, eu tenho outras defesas primitivas para pensar aqui, eu só peguei algumas, na tabelinha que eu vou mandar tem outras defesas, no livro tem outras defesas e outras formas de descrever. Eu estou descrevendo uma forma mais ou menos lógica para te convidar a buscar estudos de defesas, certo? Depois eu posso pensar em defesas mais intermediárias, que são as defesas. Então, nesse ponto aqui, algumas bem famosas, né? Racionalização, que é muito comum naquelas pessoas que evitam lidar com a experiência afetiva da situação. Tanto que você tem aqui uma outra defesa que é isolamento, normalmente associada a isolamento de afeto. Na clínica é muito claro aquelas pessoas que falam sem se comprometer afetivamente com o que está dizendo. Então a pessoa fala meio que racionalmente, mas ela não vivencia aquilo afetivamente. Obviamente, eu preciso, em termos clínicos, levar essa pessoa a vivenciar afetivamente as experiências que ela descreve de forma racional. Coisa muito comum em clínica, né? Estudantes de psicologia, psiquiatria, a área psi, eles procuram a psicologia e quando você pergunta assim, mas o que você veio fazer aqui?
Vim me conhecer, vim porque eu faço psicologia, eu preciso entender algumas coisas. E tenta descrever uma série de situações em termos teóricos, assim, como se estivesse conversando, trocando uma ideia com um analista sobre teoria de si mesmo. E aí todo um trabalho de sair, né, de tirar a pessoa dessa racionalização, dessa teorização de si mesmo, ou dessas abstrações na intelectualização, e falar de uma experiência afetiva. Na sequência aqui, formação reativa. Eu brinco muito quando eu falo desse assunto, das pessoas quando me chamam assim de abençoado, abençoado, meu querido, daquela esticada no querido. É justamente assim, fácil de pensar nisso. Eu que tenho filho pequeno, vivo isso muitas vezes, vocês também, mas você pode pensar em várias coisas. Tem hora que você quer estrangular uma criança, por exemplo, que ela fez um negócio assim que te tirou do sério, e aí você vai com toda aquela raiva, só que na hora de ai, que coisa mais linda, para de fazer isso que você está me irritando. Você não faz esse cuidado caricatural, você foi para esganar, mas daí você inverte no meio do caminho. Então a formação reativa tem uma característica de um cuidado, mas é um cuidado exagerado, um cuidado que eu digo caricatural. É tanto cuidado, meu querido, abençoado, que claramente é a pessoa lutando contra ela mesma, contra um impulso hostil com relação àquele objeto. É fácil de enxergar quando você assiste, sei lá, as discussões dentro lá das votações dos políticos, ou que o cara fala assim, nobre colega, vossa excelência, o cara quer mandar o outro tomar naquele lugar, mas ele faz uma inversão e usa um excesso de cuidado, um excesso de zelo. E quantas vezes eu já vi mães, pais também obviamente, de que são tão cuidadosas com seus filhos, você fala assim, nossa, é muito amor, e às vezes não é. Às vezes você tem ali uma violência gigantesca disfarçada de um cuidado exagerado. E se você estuda psicanálise, você sabe que falta de cuidado e cuidado exagerado dá problema do mesmo jeito. Depois tem aqui a anulação retroativa, que o senso comum conhece bem. Por exemplo, chegou lá o maridão com flores, aí você pensa assim, putz, aprontou alguma, por isso que está trazendo flores para a pessoa. Quer tentar desfazer uma coisa feita. Então, aprontei alguma, então o que eu faço? Eu tento fazer alguma outra coisa como forma de desfazer algo feito. Eu enxergo esse movimento em alguns casos do dia a dia, já li sobre isso inclusive, você vê textos assim, mas pessoas que estão sempre traindo, por exemplo. Essas pessoas estão sempre traindo, então ela tem lá o seu relacionamento, ela trai com alguém fora, aí depois de trair vem a culpa e tenta desfazer o que fez para se livrar dessa culpa e chega em casa cheio de amor para dar, cheio de cuidado, cheios de apaixonamento. Então quantos casais só conseguem se manter apaixonados porque usam a anulação retroativa como recurso constante? Eu estou nesse relacionamento que não tem interesse, eu saio, eu traio, eu faço coisas que eu não gostaria, entre aspas, sinto culpa na sequência e volto cheio de amor para dar. E fica nesse comportamento constante. Posso pensar também em religiões que são baseadas na culpa, em que as cerimônias religiosas são forma de desfazer a traição que tivemos com o Salvador lá atrás. Ao invés de escolher o Salvador, escolhemos o bandido. E por conta disso, fazemos cerimônias constantemente para tentar desfazer o nosso erro lá de trás. Você pode pensar isso de diversas formas. Bom, outra defesa aqui interessante, que é a regressão, que é você voltar a um estado anterior. Então algo assim, quantas pessoas numa situação que não sabe o que fazer, não sabe onde enfiar a mão, sei lá, primeiro dia da faculdade, roda de pessoas, não sabe o que fazer, pega um cigarro, põe na boca e tem ali uma certa regressão. Regressão é uma fase oral, uma fase de maior segurança. Ou posso ter uma regressão anal, né? Você passa por uma situação de extrema angústia, ansiedade, que você então regride a estados anais, e que você vai arrumar o seu guarda-roupa, arrumar a sua casa, sistematizar alguma coisa como forma de organização. Posso pensar também, e fácil de enxergar, quando você tem lá uma criança, vai nascer o seu irmãozinho, ela regride como se torna um bebê, como forma de chamar atenção para si, ou de voltar para um momento mais seguro em que o irmãozinho que chega ainda não ameaçava o seu lugar nessa família. Por fim, da nossa aula, mas não do assunto, porque mecanismo de defesa, volto a dizer, leiam materiais sobre isso, eu vou mandar algumas coisas no grupo, aprofundem lá. Você tem aqui humor, supressão e sublimação. Vou falar só desses três aqui, tem outros tantos. O humor
é levar a coisa com uma certa leveza, né? Através do riso, através da graça, mas não pensem no humor como uma pessoa que ri de tudo o tempo todo. Uma pessoa que ri de tudo o tempo todo, como diz o Frejá, é desespero. Está muito mais para uma dissociação dessa pessoa do que, de fato, lidar com aquilo de forma bem-humorada. Posso pensar uma pessoa que, numa situação de tragédia, tem uma crise de riso. Não se trata disso, tem uma crise de riso numa tragédia. Se trata de levar a coisa de uma forma mais espirituosa. Eu sempre uso como exemplo, quando você está num velório, sempre tem a roda da piada. A roda da piada são pessoas falando do morto, mas de uma forma espirituosa e lembrando de coisas engraçadas sobre o morto. Então assim, pô, mas sei lá, sua avó, pô, uma vez ela falou isso, o pessoal ri, puxa vida. Aí faz assim, a avó é fogo. Aí vem aquela fala de algum deles, né? Puxa, como vai fazer falta? Que o que acontece aqui? Tem esse humor, mas tem o reconhecimento da perda do objeto. Então é interessante até pensar nisso. Quanto mais para cá, mais consciente da defesa o sujeito está. Quanto mais para cá, mais inconsciente. Isso de acordo com uma forma de se pensar. Na sequência aqui, supressão, que é um preferir não pensar naquilo. Assim, não vou pensar nisso conscientemente. Decidi não pensar nisso agora, é diferente, não vou pensar nisso quando tenho condições, e é difícil, sei lá, vai acontecer tal coisa, terça-feira tem tal situação. Eu não vou ficar sofrendo antes, eu prefiro deixar para resolver isso na hora que for resolver, uma atitude mental consciente. E por fim aqui a sublimação, que é aqueles impulsos sexuais agressivos originais, Freud vai colocar, o Freud até traz o grande destino saudável dos nossos impulsos sexuais agressivos é a sublimação, que graças à sublimação produzimos a cultura, a civilização, que esses impulsos que são de alguma forma proibidos, que são de alguma forma que esses impulsos são transformados em atividades, em gestos, em aplicações socialmente aceitas, culturalmente valorizadas. E por aí vai. Bom, nosso tempo aqui está se esgotando. Volto a falar para vocês, são muitas defesas, mas eu acho que toda defesa que você for estudar, tente encaixar a coisa dentro desses parâmetros, menos integradas, mais primitivas, mais maduras. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.